Em 1973, um filme de terror abalou o mundo, deixando cicatrizes profundas na cultura popular. O Exorcista não foi apenas um sucesso de bilheteira. Ele trouxe para o centro das atenções uma prática antiga e aterrorizante: o exorcismo. Mas o que é real e o que é ficção quando falamos de possessão demoníaca? Vamos juntos desvendar os mistérios por trás de um dos rituais mais controversos da história humana. A ideia de que espíritos malignos podem invadir o corpo de uma pessoa não é nova. Ela existe em quase todas as culturas e religiões, desde os tempos antigos da Mesopotâmia e do Egito. Xamãs, curandeiros e sacerdotes de diversas tradições realizavam rituais para expulsar essas entidades indesejadas. No cristianismo primitivo, o próprio Jesus é descrito nos evangelhos expulsando demônios, estabelecendo um precedente que ecoaria por séculos. Durante a Idade Média, o exorcismo tornou-se mais formalizado dentro da Igreja Católica. Acreditava-se que os demônios eram anjos caídos que serviam a Satanás, e seu objetivo era atormentar a humanidade e afastá-la de Deus. A possessão era vista como uma batalha espiritual, e o exorcista era o soldado de Deus na linha de frente. Os sinais de possessão incluíam falar línguas desconhecidas, ter uma força sobre-humana, conhecimento de coisas ocultas e uma aversão violenta a objetos sagrados, como crucifixos e água benta. Soa familiar, não é? O filme O Exorcista usou exatamente esses elementos para criar a sua atmosfera de pavor. No entanto, a história do exorcismo também tem um lado sombrio. Durante a caça às bruxas entre os séculos XV e Achen, muitas pessoas, principalmente mulheres, foram acusadas de possessão ou de pacto com o diabo. Muitas vezes os exorcismos eram, na verdade, sessões de tortura para extrair confissões. Doenças mentais como esquizofrenia, epilepsia ou transtorno de personalidade múltipla eram frequentemente confundidas com possessão demoníaca. Sem o conhecimento médico que temos hoje, comportamentos estranhos e convulsões eram facilmente interpretados como uma influência maligna. Em 1614, a Igreja Católica publicou o Rituale Romanum, um livro que continha as orações e os procedimentos oficiais para realizar um exorcismo. Este ritual é altamente estruturado. Antes de tudo, a Igreja exige uma investigação minuciosa para descartar qualquer causa médica ou psicológica. Médicos e psiquiatras são consultados. Apenas quando todas as explicações naturais são esgotadas, é que a possibilidade de uma possessão real é considerado. O exorcismo em si não é uma luta física dramática como vemos nos filmes. Yama a todo fé é uma série de orações, bênçãos e ordens dadas em nome de Jesus Cristo para que o espírito maligno deixe a pessoa em paz. O objetivo não é lutar contra o demônio, mas sim comandá-lo através da autoridade divina. Vamos agora voltar ao filme que começou tudo isso. A história de O Exorcista foi inspirada num caso real, de um rapaz de 14 anos, em 1949. Conhecido pelo pseudônimo Roland Doe. Após a morte de uma tia com quem era muito próximo e que praticava espiritualismo, o rapaz começou a apresentar comportamentos bizarros. Objetos moviam-se sozinhos no seu quarto, ruídos estranhos eram ouvidos e arranhões apareciam no seu corpo. A família, desesperada, procurou a ajuda da Igreja Católica. Vários padres envolveram-se no caso, realizando dezenas de sessões de exorcismo ao longo de várias semanas. Os relatos dos padres descrevem eventos muito semelhantes aos do filme. O rapaz falava com uma voz gutural. O seu colchão tremia violentamente, e ele demonstrava uma força extraordinária. Palavras como inferno e mal apareceram misteriosamente na sua pele. Após um ritual intenso, o rapaz finalmente gritou. Disse que era o arcanjo Miguel e que Satanás seria forçado a sair. Depois disso, ele voltou ao normal e não se lembrava de nada. Ele cresceu, casou-se, teve filhos e levou uma vida completamente normal. Mas até que ponto podemos confiar nesses relatos? Os céticos oferecem explicações alternativas. Alguns sugerem que o rapaz era apenas um adolescente perturbado a fazer partidas elaboradas para chamar atenção. Outros apontam para a possibilidade de uma doença mental não diagnosticada, exacerbada pela atmosfera religiosa intensa e pela sugestão dos próprios padres. A verdade é que nunca saberemos com certeza o que aconteceu naquela casa em 1949 ou caso do Roland Doe permanece um dos maiores enigmas do paranormal, um terreno fértil onde a fé e o ceticismo se confrontam. Hoje em dia, o interesse pelo exorcismo está a crescer. O Vaticano tem treinado mais exorcistas para responder a um número crescente de pedidos em todo o mundo. O padre Gabriele Amorti, que foi o exorcista-chefe do Vaticano por muitos anos e faleceu em 2016, afirmou ter realizado dezenas de milhares de exorcismos. Ele acreditava firmemente que o mal é uma presença real e ativa no mundo. No entanto, ele também enfatizava que a grande maioria das pessoas que o procuravam não estava possuída, mas sim a sofrer de problemas psicológicos ou emocionais. Isso leva-nos a uma questão fundamental.
Como diferenciar a doença mental da possessão demoníaca? Para a ciência, a possessão não existe. Os sintomas associados a ela podem ser explicados por uma variedade de condições psiquiátricas. Por exemplo, falar em línguas pode ser glossolalia, um fenômeno psicológico em que uma pessoa fala sílabas sem sentido, mas com uma entoação que parece uma língua. A força sobre-humana pode ser o resultado de picos de adrenalina durante um episódio psicótico. A aversão a símbolos religiosos pode ser explicada por um conflito interno profundo em alguém que foi criado com uma forte educação religiosa. Por outro lado, para a fé, há fenômenos que a ciência simplesmente não consegue explicar. Quando um exorcista relata que uma pessoa levita ou que revela segredos que seria impossível saber, a explicação médica torna-se insuficiente. É neste ponto que a crença entra em jogo. O exorcismo opera num espaço onde a ciência e a espiritualidade colidem. A popularidade do exorcismo na cultura pop, do filmes como O Exorcista e a evocação a séries de televisão, mantém o tema vivo na nossa imaginação. Mas essa representação é uma faca de dois gumes. Por um lado, ela explora os nossos medos mais profundos sobre o mal e a perda de controle. Por outro, pode sensacionalizar e distorcer uma prática espiritual complexa e para os crentes muito séria. O exorcismo do cinema, com cabeças a girar 360 graus e vômito verde, é uma dramatização exagerada. O ritual real é mais uma maratona de oração do que um combate de efeitos especiais. Então, o que podemos concluir? O exorcismo é um fenômeno fascinante que nos diz muito sobre a natureza humana, a nossa necessidade de encontrar sentido no sofrimento, a nossa luta entre o bem e o mal, e o nosso medo do desconhecido. Seja um ritual sagrado para libertar uma alma atormentada, uma relíquia de um passado supersticioso ou um sintoma de uma perturbação psicológica. A sua história é um espelho das nossas próprias ansiedades e crenças. A batalha pela alma de Regan McNeil no ecrã pode ser ficção, mas a batalha que travamos todos os dias dentro de nós mesmos entre os nossos demônios e os nossos anjos é muito real. A verdade sobre o exorcismo talvez nunca seja totalmente revelada. Ela pode estar em algum lugar na sombra entre a fé e a razão, entre o mundo que vemos e aquele que apenas sentimos. E talvez seja precisamente esse mistério que continua a nos fascinar e a nos assustar. Quase meio século depois de um filme ter ousado perguntar: o mal é real? Obrigado por assistirem. Se gostaram deste mergulho na história e nos mitos do exorcismo, não se esqueçam de deixar um gosto, partilhar e subscrever o canal para mais conteúdos como este. Até a próxima.